Meu nome é Gilson Ferreira e eu sou pastor e sou palestrante. Outro dia eu fui a uma igreja e lá o pastor disse para as pessoas, para os fiéis, que ele não era salvo, que ele estava ainda em um processo de salvação. Afinal de contas, Jesus morreu na cruz, nos salvou ou vai nos salvar? É o tema deste nosso bate-papo de hoje. Solta a vinheta. Então, vamos ao vídeo. A palavra do Senhor diz, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 28, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que é graça? Graça é um favor não merecido, ou seja, imerecidamente Deus nos dá a salvação. Ele diz que essa salvação ela vem mediante a fé e não mediante aos nossos atos, atitudes e ações. E ainda ressalva de uma maneira bem clara, e não vem por obras para que ninguém se glorie. Ninguém bater no peito e dizer sou salvo porque não peco, porque não me prostituo, porque não bebo. Você é salvo porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e com esse sangue Ele te lavou e te purificou de todo o pecado e de toda imundície. Então preste atenção, uma vez que nós somos salvos gratuitamente, então qual é a possibilidade de nós perdermos essa salvação? Jesus nos deu garantias claras de que isso não vai acontecer. Ele diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele disse: antes que tu formaste no ventre, eu te conheci, e antes que você nasceste, eu te escolhi entre profetas entre as nações. Ou seja, Deus nos conhece antes de nos trazer esse mundo e já programa como será a nossa vida, como será a nossa trajetória. Ele disse que ninguém pode vir a mim se o Senhor que me enviou não o trouxer. Ou seja, nós não vamos a Jesus porque nós queremos. Não é a nossa dor, não é a nossa tristeza, não é a nossa angústia que nos leva a Deus. Essas situações adversas nos fazem refletir sobre Deus, mas não nos conduz a Ele, porque Ele disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ou seja, se Deus não levar você através do Espírito Santo a Cristo, você lá não vai, ainda que as suas necessidades sejam as maiores possíveis. Isso fica bem claro porque isso nos dá a certeza. Nós somos salvos e não perdemos a nossa salvação. Por quê? Porque essa salvação é um dom de Deus. E os dons, diz a palavra do Senhor, e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha o que ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, se Deus trouxe você, através do Espírito Santo, a Cristo, e Ele disse, sem mim nada podeis fazer, ou seja, nunca é uma atitude humana, então Ele vai conduzir você até o fim. Preste atenção no que diz o livro de Romanos, capítulo de número 28, diz assim: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele disse, aquele que de antemão conheceu, quando o conheceu antemão? Nós já lemos isso em Efésios. Ele disse, antes da fundação do mundo, ou seja, aquele que ele conheceu antes da fundação do mundo,
Ele predestinou. O que é predestinação? Predestinação é determinar com antecipação. Quando você vai dormir, você diz: amanhã, às 6 horas, estarei levantando para ir ao trabalho. Você está predeterminando os seus passos. Predestinação é isso. Então ele disse: aquele que ele conheceu antes quando? Antes da fundação do mundo, ele também predestinou. E ao que predestinou, ele disse, e este chamou. Ou seja, nós que estamos em Cristo fomos chamados por ele. E ele disse, e aqueles que ele chamou, ele justificou. E a palavra justificar significa tornar sem culpa, inculpável. Ou seja, limpo, lavado, remido, transformado, purificado diante dos olhos do Senhor. E ele disse, e aquele que ele justificou, ele glorificou. Como glorificou? Através da presença do Espírito Santo em nós. Está compreendendo? Ele fez toda a obra. Nós fomos a Cristo porque Deus levou a gente a Cristo. E quem foi, ele já conhecia desde antes da fundação do mundo. E nos justificou, nos tornou justo aos olhos dele por causa do sangue do Senhor Jesus. Como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. E aí nós nos tornamos uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, perfeitas em Cristo Jesus. Somos a menina dos olhos de Deus, somos o sal dessa terra, somos a luz desse mundo. Então não podemos perder a nossa salvação. Ah, pastor, então o senhor acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Mas em Apocalipse diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. E quem você acha que vai permanecer até o fim? Aqueles que foram chamados antemão, aqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo, aqueles ao qual o Espírito Santo estará nele para conduzi-lo à vitória até o fim. Ele disse, se tiver 100 ovelhas e perder uma, eu deixo, vou atrás. Ele não vai permitir que você se perca. Nós somos salvos para sempre, não pelos nossos méritos, nós somos salvos pelos méritos dele na cruz do Calvário, que nos comprou e nos chamou, diz as Escrituras, por uma santa vocação. E é ele não deixará que você se perca. Ele orando ao Senhor, antes da sua partida da terra, ele disse, Senhor, eram teus, e tu me deste, e nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição, a qual já estava escrito. Olhe nos meus olhos, meu amor, você foi chamado para ser salvo. Jesus veio para salvar você. E na cruz ele disse, está consumado, ou seja, a obra dele estava completa. Ele jamais sofreria na cruz se não tivesse a capacidade de salvar você. Porque se você pensa dessa forma, então, na realidade, você acredita que Deus é um sádico. Levou Jesus na cruz, fez ele sofrer tudo aquilo, mas a salvação depende de você obedecer ou não. Ora, se é pela obediência, não é pela fé. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E se é pelas obras, não é pela fé. E se é pela fé, então a obra dele está completa. Porque se fosse pela obediência, então Jesus viveria como Moisés, 140 anos, viria uma carruagem de fogo, conduzi-lo aos céus, como foi feito com Elias, e pronto. E nós teremos que nos virar, obedecendo para ser salvo. Mas ele sabe que nós não temos a capacidade de honrar a ele o tempo todo com a nossa obediência, porque nós somos falhos. Então ele morreu e pagou o preço para nós. O salário do pecado é a morte. Então ele morreu em nosso lugar e disse, aquele que está em Cristo Jesus passa da morte para a vida. E para nós concluirmos o nosso bate-papo de hoje, fique com esta palavra. Ele disse de uma maneira clara e inequívoca que não deixa nenhum rastro de dúvida acerca da nossa salvação. Preste atenção na palavra do Senhor, que está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu nome é Edilson Ferreira, eu sou pastor e palestrante. E se você puder colaborar conosco, deixe o seu sinal, o seu joinha ali, né? Se inscreve no canal para o crescimento do canal, para compartilhar esta palavra, se você gostou, compartilhe com os seus amigos, peçam que eles se inscrevam no canal para que o canal possa crescer, deixe o seu comentário e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.